Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todos e todos bem-vindos mais uma vez. Está começando mais um Papo em Dia. Quarta-feira é dia da gente colocar o papo em dia. Antes de eu passar os recados de sempre, pessoal, segurem um pouquinho aí. Aê, agora sim, eu esqueci de um detalhe aqui no computador para arrumar a minha voz, para ela ficar mais bonitinha para falar com todos vocês. Um dia eu acerto o som aqui no computador, pessoal. A única coisa que eu não erro é de sempre pedir para vocês deixarem o like nos nossos vídeos, compartilharem nosso conteúdo, inscreverem-se no nosso canal e ativar as notificações, porque isso deixa a gente feliz demais. Todo o nosso conteúdo está no YouTube, as lives estão todas no Twitch. Também pode acompanhar muita coisa do nosso conteúdo, quase tudo praticamente, nas plataformas digitais, ou assinando do nosso feed s.gd/programa Papo Veloz. Sigam nossas redes sociais. É só procurar a gente por PGM Papo Veloz. E o sono bateu, mas agora vai animar bastante, porque hoje o Papo em Dia tá bacana. Não vai ser tão comprido, ainda bem, não precisamos gastar muito tempo. Mas vai ser bom, porque a gente vai conseguir fazer bastante coisa, vamos conseguir falar bastante coisa. E eu já puxo pro Eric von Draxler, que tá aqui do meu lado. Eu vou tentar um dia descobrir qual o delay que tem da imagem lá pro Rio de Janeiro. Porque ele existe um pequeno delay de imagem. Mas um dia eu descubro. Vai incomodar o programa? Não, não vai incomodar, mas é uma curiosidade. Ver até que ponto que o Vander atrapalha um pouquinho, né, Eric? Boa noite pra você. Vander. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, vocês que acompanham o nosso programa. Né? Chegamos aqui em mais uma live de quarta-feira, né? Aproveitando, né, que essa é a última live do mês, porque sexta-feira a gente já não tá mais aqui. Eu caí. Não Ele caiu fechou não, minha eu pus câmera. errado. Apertou o botão errado, para bônus. E é isso, molecada. Na última do mês não, Mas- Eric. Sim. Eu sexta tô aqui. É? Lógico. Tem categoria Achava pra que Dedéu? Eu achava que não ia ter live sexta-feira. Não, pelo menos uma palhinha eu tenho que colocar, pô. Tem Fórmula Indy, WEC, MotoGP e testes da Fórmula 1. Não posso passar em branco. E na sexta a gente já vai comentar a corrida do WEC, porque a corrida vai ter acontecido. Entendi. Por causa da largada que vai ser. Aliás, Eric, é capaz da gente estar começando a live e a corrida ainda tá acontecendo. Eu não peguei o horário ainda certinho, mas como são quase 10 horas de corrida, corremos esse risco da prova começar mais... Como é que se diz? A prova terminar mais além da nossa live. Aham. Vamos começar? Vamos lá, né? Já pode começar, Eric? Bom, Pode, acho que né? já pode, né? Cadê a Vanessa? Botou? Botou. Tá aqui. Muito bom. Não dou de ouvido, mas ela tá por aqui. Ah, sim. Ah, normal. Dor de ouvido é tenso. Bom, olha só. Vamos só fazer uma rápida atualização. Não vamos ter muito nesse assunto. Eu vou até cronometrar aqui. É que se tivesse as sobras daquelas vinhetas do boteco, que quando dava, tipo, faltando 10 segundos começava a apitar, né? Do Sonic. Que durante muito tempo foi meu alarme, só que a Janai pediu pra eu tirar esse som porque gera ansiedade nela, então eu não quero... Gera ansiedade? Mostra pra ela o do Sonic mais pra frente. Texto? Não, tem um do Sonic mais pra frente que, sério, parece trilha de filme de terror. E ainda fizeram um Sonic muito macabro, que quando ele morre, ele boia e vai pro... Gente, é macabro. Alguém inventou um negócio daquele e tem a mãe na zona. Vamos ver. Assim, segunda-feira a gente comentou sobre o narrador que resolveu falar o que não devia. A emissora oficial, né, também conhecida como Rede Bandeirantes Televisão, respondeu, né, a situação e simplesmente o narrador foi afastado de suas atividades, né, até segunda ordem. Pelo menos nesse primeiro... Nesses testes ele não será o narrador. Não fiquei sabendo quem vai
narrar os Nos testes. testes não tem ninguém transmitindo nos testes, ou tem? Tem, a Band tá A Band tá transmitindo. transmitindo. Beleza. Mas assim, ninguém tá transmitindo. Porque geralmente teste não tem. Ele fazia só a narração das vezes principais. Depois de 8 anos tem um brasileiro. Não, enfim, ele foi afastado da atividade e a deputada, né, que foi alvo do comentário, né, em questão, a deputada Erika Hilton, vai processar ele. Fim da história. É isso. A hora que as pessoas souberem... Ela falou o que quer, ouviu o que não quer. Não, a gente falou isso aqui, eu repito. A hora que as pessoas começarem a ser responsabilizadas pelo que elas falam, elas vão pensar 2 vezes antes de falar. Eu tenho que contar essa história aqui. Tem uma funcionária lá da TV que tá afastada agora. Já começa com raiva porque qualquer coisa que você conta, ela quer falar que na Bíblia. Não, a Bíblia só serve pra você, que é religioso. Eu espero não estar aqui mais no planeta o dia que esses extremistas quererem transformar a Bíblia na Constituição, porque esse é o plano deles, e tem muita gente batendo palma. Que é meio que acontece lá no Oriente Médio. Exatamente, estão fazendo igualzinho. Uma vez ela veio comentar pra mim, não, mas se a pessoa quiser ser racista, homofóbica, eugenista, enfim, qualquer coisa, ela pode, ela tem o direito de opinar sobre o que ela quer. Aí eu falei, mesmo? E se eu chegar agora e falar que eu sou a favor de que esposas possam ser espancadas? Você vai ser a favor? Aí ela ficou me olhando assim e falei, não tem essa. Ué? Liberdade de opinião não pode ser confundido nunca com libertinagem. Não tá na Bíblia isso também, hein? Gente chata. Na Briba. A Briba? A Bíblia. Eu não quero falar sobre isso mais não. Olha só. E outra também, né? Qual Bíblia? Porque cada religião do cristianismo tem uma diferente. E outra coisa, a gente tá falando de um livro, de um compêndio de livros que foi escrito há pelo menos 20 séculos num idioma que hoje não existe mais. Estamos falando... E, tipo, quantas traduções não existem disso nesse meio tempo? Sim, tradução de tradução de tradução de tradução de tradução. É tradução sobre tradução. É que nem você salvar o JPEG em cima. JPEG sobre JPEG. É que nem as ruas de Santos, que é o remendo por cima do remendo já. Parece pista de motocross. Parece Secret Michigan dos anos 90. Deixa. Eric, depois desse prefácio agradável... Acabou, né? Muito vamos agradável. Começar a live? Bora. Vamos para 2 rodas, então? Já vai começar com esse assunto? Lógico, é o assunto principal. Não, quarta-feira é só isso, já é o assunto principal, pô. Temos que falar sobre isso porque parece secundário. É o famoso parece, mas não é. Motociclismo. Eric, já não era sem tempo que isso ia acontecer nas motos. Nessa semana começou o Mundial de Superbike, nós falamos aqui, e o domínio da Ducati na corrida foi, assim, qualquer coisa acima de avassalador. Nicolo Bulega venceu as 3 corridas e a Ducati mandou em praticamente todo o fim de semana. Sim. O atual campeão da categoria, o turco Toprak Razgatlıoğlu, deu uma entrevista extremamente furioso com esse piloto domínio. da BMW, a propósito. Ele é piloto da BMW. Ele deu uma entrevista furioso com esse domínio. Não estou com o texto aqui, mas vou pegar basicamente o que ele diz. Ano retrasado, ele já estava falando... Eu já via que o Bautista já estava indo bem. Mas o Bautista é um grande piloto. O Bulega, ano passado, já mostrou ser um grande piloto também. Mas esse ano, ele falou, todas as Ducatis estão andando muito à frente da gente. Não é normal isso. É assim, tá parecendo uma Copa Ducati.
a situação tem que mudar. Porque senão eu não vou continuar aqui. De cara, Eric, eu dei risada, porque falando, coitado, vai pra MotoGP, vai pegar outro domínio da Ducati. Mas é sério, Eric, não pode, esse domínio não pode acontecer. Não pode, o esporte a motor não pode ter esse tipo de domínio. Por isso que o WEC tem o balanço de performance. Que é um pouquinho justo para um lado, às vezes comete uma ou outra injustiçazinha, mas funciona. Quem é bom tá se saindo muito bem, quem não é bom, que vai buscar ainda o... Ah, Rodrigo, você é a favor de limitar a potência da Ducati? Por que não? Para tornar a categoria um pouco mais justa. Ó, vamos lá. Vamos fazer uma análise aqui. Eu não queria os PDFs, não, mas vamos lá, resultados. Vai abrir outra aba. Dentro da categoria, a gente pode começar dentro do Superbike. Não, vamos lá. Eu quero mostrar uma coisa pra vocês aqui, então. Eu vou pegar todas as sessões, tá? Peraí. Você tá falando já desse ano. Não, agora desse ano. Segura um pouquinho. Deixa eu só comentar o seguinte. Esse domínio... Eu vou abrindo as outras, então. Sim, vai abrindo um pouquinho. Só que eu quero trazer esse histórico pra cá. Porque eu vou falar de outras categorias também depois. Esse histórico de domínio da Ducati, ele vem de 22. Tanto no Superbike, quanto na MotoGP. Vou focar por enquanto no Superbike, depois a gente vai para as outras categorias. Sim. No Superbike, o Álvaro Bautista foi campeão em 22, passando o rolo em cima de todo mundo. Ele ganhou corridas. Praticamente... Ele tem um recorde de corridas. Ele quebrou o recorde do Jonathan Rea de corridas vencidas em consecutivas. Ele amassou. Sim. Na temporada. E ele só andou mal no fim porque ele se machucou. Ainda assim correu machucado. E ganhou o campeonato com extrema sobra. No ano passado, o Bautista estava forte, o Bulega estava forte, o Petrucci surgiu muito forte, mas ainda tinha um pouco de competitividade. Principalmente da Yamaha, que andou muito bem com o Andrea Locatelli, porque o Jonathan Rea foi um vexame. A Honda apareceu bem em alguns momentos, e a BMW, claro que foi campeã com o Toprak Razgatlioglu, porque o Vandermark, coitado, ele já tá fazendo isso na curva de vida dele, né, na moto. Infelizmente, que é um baita piloto. Só que esse ano, aliás, eu falei 22, o Bautista também. 22 e 23, que ele foi bicampeão. 24 que o Razgatlioglu começou a surgir. Esse ano, Eric, deve estar já com as planilhas abertas, tá sendo um amasso muito anormal, Eric. Vamos lá, vamos lá. O que eu vou tirar aqui para vocês primeiro? Primeiro eu vou pegar os treinos livres, os dois primeiros treinos livres, o tempo combinado. Melhor tempo foi do Bulega, que ele marcou 1:28.790 no segundo treino livre, tá? São 4 Ducatis, Bulega, Iannone, Bautista, Petrucci, e só em quinto aparece o Toprak Razgatlioglu com 29.599, quase um segundo atrás. O Bulega pionando, o Bulega meteu quase meio, meteu 4 décimos no segundo colocado, que é outro Ducati. Só todas as motos são a Panigale V4R. Acho que é o meu modelo para todo mundo, não é que nem a... Enfim. Sim, no Superbike. Acho que o Superbike proíbe motos de ano anterior. Que uma montadora tenha motos de um ano para umas e do ano anterior para outras. Pois é. Ou seja, nesse primeiro ponto aqui, ó, já temos isso aqui. 4 Ducatis e 4 Ducatis logo de cara. E a próxima moto aparecer quase um segundo atrás. Nós temos isso aqui. O tempo da Superpole. Ok, foi um pouquinho fora da curva, que o Bulega meteu 28.8, Razgatlioglu meteu 28.9, tipo, quase um décimo de diferença.
Mas, tipo, logo depois, Ducati, e outra BMW, já quase também um segundo atrás. O Toprak tirou da cartola esse resultado. Primeira corrida, Bulega venceu, o Toprak com 5 segundos de diferença, mas a melhor volta, você vê pela melhor volta, a melhor volta do Bulega foi 29,3. A melhor volta do Toprak foi 30,0. Olha a diferença de ritmo que você tem aí nessas motos. Você tá entendendo? A diferença de ritmo em tempo de volta isolado, tá? Tudo bem, Toprak liderou corrida, tal, não sei o quê. Eu quero ver, vamos lá. Aí nós temos aqui a corrida do Superpole. A corrida Superpole. A corrida Superpole. Olha só, a corrida do Superpole. Bulega venceu. Bulega, Iannone, Petrucci, Scott Head e San Luis. 5 motos da Ducati. E aí depois aparece a moto da Yamaha com Locatelli. Devendo 6 segundos. E aí você vê, melhor volta do Bulega, 28,9,14. Melhor volta do Locatelli, 29,9,70. Já são mais de um segundo de diferença. E aí eu vou puxar o resultado da segunda corrida, tá? Que foi pior ainda. Resultado da segunda corrida. A primeira moto não Ducati já aparece em sétimo. 11 segundos atrás do vencedor. Que é o Locatelli. 11 segundos atrás do vencedor. Não é ele? Que é o Locatelli. De novo o Locatelli. Bulega vence, Bautista, tal. E o Não, Locatelli, peraí. o Locatelli em sétimo. Peraí, não. Só fala os nomes. É que eu não lembro a sequência. Bulega, Bautista, Iannone, Redding, Petrucci e Lois. Vocês estão vendo? Para só aparecer o Locatelli em sétimo. Melhor volta da prova. Álvaro Bautista, 28,838. Melhor volta do Locatelli, 29,7. Quase um segundo de diferença. Cara, assim, vamos lá. Eu vou fugir um pouco do assunto, mas sem fugir do assunto. O pessoal adora essa frase. Que eu ia fazer vinheta, mas dá um trampo do caralho pra montar. Um dia a gente monta essa porra qualquer dia desse, ou não. Cara, pensa aqui comigo. Acho que principalmente a Fórmula 1, ela é feita de domínios. E as regras mudam por conta desses domínios. Assim, pegando do tempo que a gente começou a acompanhar pra cá, tá? Nós tínhamos domínio de um piloto que vencia muito com... Eric, a gente não precisa marcar tanto território, porque o primeiro domínio muito forte não é tão antigo a nossa data de nascimento. Foi em 78 com o carro asa da Lotus. Aquele foi o primeiro domínio em que ninguém chegava perto. Sim. Não é tão antigo. Aí depois dele veio os turbos. Veio os turbos, mas pouca gente dominou. Os anos 80 foram um pouco mais equilibrados. Aí veio o domínio da McLaren. 88 e 89. Então, esse é o ponto. Esse que é o ponto. Não, mas é aí que tá. Mas foi o domínio da McLaren do final dos anos 80. Foi esse domínio da McLaren. E principalmente quando você tinha um piloto que conseguiu vários campeonatos. Conseguiu vários campeonatos porque era consistente, porque não priorizava tanta vitória. E você teve um piloto, e você teve uma situação, não sei se chegou, não sei se 88 foi o único caso, teve outros, mas tipo assim, teve o caso de 88 que o Senna só foi campeão por causa do descarte do Prost. Que o Senna era muito win-all. O Senna era muito desses. Senistas, vocês podem se rasgar de ódio agora. Ele era assim, tá? Ele era, ou ele ganhava, tá acabado. ou ele ficava. Ou era vitória ou DNF. Ele só queria ganhar. Ele só aprendeu a não ser assim em 91. Enfim, com asterisco. Mas enfim, mas voltando pra cá. Quando aconteceu essa situação, tivemos uma mudança no regulamento, que foi a pontuação subir de 9 para o vencedor passar a ganhar 10 pontos e todos os resultados valerem. Beleza.
Aí nisso nós temos a Williams, que começou a trucidar no campeonato porque criou uma coisa chamada suspensão ativa e auxílios eletrônicos. O que aconteceu? Foi banido. Depois, e aí mudou o regulamento, foi banido esse negócio. Quer dizer, não foi só isso, né? Foi controle de tração, suspensão ativa, 93 para 94, um monte de coisa foi tirada. Só ficou o câmbio automático, o semiautomático, né? Semiautomático, tá? Mas enfim. Aí beleza. Aí mais pra frente apareceu a Ferrari, do Schumacher aloprando. Uma pausa nesse domínio da Ferrari. Deixa eu só explicar que esses domínios nos anos 80, você ainda tinha muitas equipes indo e vencendo. A McLaren teve um domínio legal ali, 84, 85, 86. 86 a Williams surgiu bem. Mas você tinha outras equipes que andavam ali na frente. Não é esse atropelo que aconteceu em Phillip Island. Aí veio o domínio da Ferrari. O domínio da Ferrari tem que abrir um parênteses, Eric, porque quase que a McLaren teve um terceiro domínio, né? 98, 99. Sim. Só não mudaram o regulamento, provavelmente em 2001, inventariam de mudar o regulamento, porque o Hakkinen perdeu em 2000. Sim. Então eles eram segurada. Aí foi quando o Schumacher começou a atropelar. Então manda. E aí nisso, o que foi teve uma mudança no meio desse processo da questão da pontuação de novo, que passou a ser 10.86, em vez de ser 10.64, passou a ser 10.86. E em 2005 teve mais uma mudança no regulamento na questão dos carros, de comportamento e blá blá blá. Então, e aí foi. Sempre um domínio, sempre acontece algum domínio pra FIA chegar e falar, opa, vamos mudar isso. Mas só uma coisa, Eric, peraí, rapidinho, só pra gente pontuar uma coisa também, que de 2004 para 2005 a Ferrari não despencou, não foi por causa do regulamento, foi por causa do carro que era horroroso. Pois é. E porque a Renault surgiu com tudo. Não, sim, pois é. E nesse meio tempo teve 2009, que a Brown se aproveitou do regulamento novo e aloprou, e aí mudaram de novo. 2010 a 2013, a Red Bull aloprando, e aí mudaram o regulamento mais uma vez, que a atual era híbrida. Quer dizer, agora... e era híbrida, tá certo. Beleza. Que o Hamilton atropelou. 2014, 2020, a Mercedes trucidando junto com o Hamilton. 2001, de 2000 pra cá, tá o Verstappen dominando. Você percebe o seguinte... e agora... Mas você percebe as fases, Eric? Fase eletrônica, fase aerodinâmica, fase de motores, volta a fase aerodinâmica, que é esse carro novo, esse carro que tá aí desde 2022, né, que é o conceito do carro asa de volta, que 21. Só a Red Bull não teve problemas nesse 21. Meio todo. E agora que tá todo mundo começando a aproximar de novo. É uma prova que o Eric falou, gente, que domínios nunca fazem bem para uma categoria. Não fazem. Por isso que a gente às vezes discute aqui principalmente sobre a MotoGP em 2022. Quando eu falo, quando o Eric fala às vezes que o Quartararo amarelou naquele ano, e eu falo que ele não tinha o que fazer. Enfrentar 2 Ducatis da equipe principal já era complicado. Ele tinha que enfrentar 8. E as 8 andando bem. Mesmo, e ainda tinha o seguinte, ainda tem aquela coisa, eram 4 e 4, né? Sim. Eram 8 Ducati, mas tipo assim, eram 4 Ducati do ano e 4 Ducati do ano anterior. 22 e 21 no caso. E a moto de 21 não era ruim. Não. Tanto que o Bagnaia disputou o título com o Quartararo durante muito tempo. É que o Bagnaia caiu demais naquele ano. Provavelmente já pressionado, você tem a melhor moto do grid, então tem que andar na frente do Quartararo. E aí em 2022, mesmo também ele caindo muito, ele conquistou o título com sobra. 23 mais sobra ainda. Que foi ele e o Martin disputando. 24 mais sobra ainda da Ducati. A Gresini começou a andar mais que todo mundo. Ó, só pra situar aqui, ó, o Mundial de Superbike agora, depois dessa primeira rodada, tem 5 pilotos da Ducati, tem 5 pilotos da Ducati e
Locatelli logo depois. Olha a pontuação. A Ducati vem com 62 pontos e a BMW empatada com a Yamaha com 22. Lembrando que no Mundial de Superbike, a pontuação seja para construtores, para montadoras, equipes, ela pega só o melhor resultado de todo mundo. Então, por isso que Não, o de equipes não. O de equipes pega os dois. Tá. O de montadoras não, é só o melhor. Não. É o mesmo esquema da MotoGP. A equipe pega as duas motos. É que nem Fórmula 1, na verdade. Tipo Fórmula 1. Cada piloto faz o seu. Os dois pilotos somados fazem os times. E a montadora sempre soma o melhor resultado. Ainda assim, a Ducati já abre 40 pontos de vantagem para a concorrência na primeira corrida. 40 pontos. 40 Sim, pontos. Porque são 3 vitórias. A Yamaha teve um fim de semana o que fez o que era possível, o Andrea A Locatelli. BMW tem um P2, P13 e P14. P14, olha onde que o Toprak foi parar. A Yamaha tem um P7, P6, P7. Aí vem Bimota com 19, Honda com 10 e Kawasaki com 3. Não tem condição. Não tem condição. E eu falo, Eric, a Dorna, num geral, vale pra MotoGP também. Uhum. É que agora tá começando as outras a aparecer um pouco mais. Mas a MotoGP passou por muito tempo isso com a Honda. A tentar frear a Honda de qualquer jeito. É que muitas vezes foi freada, principalmente pelo talento do Valentino Rossi. Mas você teve a época do Mick Durham, que mandou em tudo. Aí em 99, a Honda era tão bom que o Crivier acabou sendo campeão. Que aí criou naquela coisa da Honda, quem ganha é a moto, não o piloto. Nossos pilotos só ganham por causa da moto, aquela coisa toda. Por isso, aquela história que o Rossi saiu para mostrar pra Honda que ele era o bom e não a moto. Foi campeão em 2004, e enfim. Foi campeão com Honda e Yamaha, né? É. Que eram as duas principais potências da MotoGP na época. Sim. Mas você percebe que domínio nunca é legal. Não. Cara... Duas provas que domínio não é legal, Eric, vieram de duas categorias de base dos monopostos. Eu não vou me recordar o ano. Uhum. Mas o primeiro que aconteceu isso foi na Fórmula 3 britânica, a antiga, antes de mudar de nome, antes de virar GB3 e aquelas coisas todas. A antiga, que acabou justamente por causa disso. A Carlin mandava no grid. Ela tinha um super carro. O que começou a acontecer? A Carlin começou a botar muito mais carros no grid. As outras equipes se sentiram acuadas. A Carlin começou a dominar o campeonato. 2, 3, 4, 6 pilotos, 8 pilotos. As outras começaram a abandonar. Falaram, não, aqui a gente não tem competitividade. Estamos aqui fazendo papel de trouxa. E começou a sair todo mundo. Até que só sobrou a Carlin no campeonato. No ano que ela foi cancelado, o campeonato só tinha a Carlin de inscrita. Óbvio que o campeonato não seguiu. Aí voltou depois com um regulamento posto que tinha que ter um limite por equipe. Por isso que a Indy está fazendo o limite por equipe também. E acho que a NASCAR deveria começar a fazer limite também. Enfim. Aí sabe quem que passou por isso? A Fórmula 4 espanhola. Quando... Nem era a Fórmula 4 ainda, era a Fórmula 3 espanhola ainda na época. Quando a Epsilon Euskadi, lembra da Euskadi? Que todo mundo falava que era uma puta equipe que tinha que estar na Fórmula 1 e nunca foi pra Fórmula 1. Muito em parte porque descobriram um monte de trambique nela. A Epsilon Euskadi chegou a... Sério, Eric, eles chegaram a inscrever para uma das temporadas da Fórmula 4 espanhola 10 carros. Com aquela coisa de ficar, a equipe tal, by Epsilon Euskadi. Aí um outro patrocínio, by Epsilon Euskadi. Aquelas coisas, 10.
Quem que aguenta? Não tem categoria que aguente. A Fórmula 4 espanhola agiu rápido, falou não, essa palhaçada não vai ter. A Fórmula 3 inglesa quis pagar pra ver, lascou. Não dá, a Dorna tem que fazer alguma coisa. Sei lá o que fazer, mudar motor, limitar giro, limitar cilindrada, enfim, qualquer coisa tem que ser feito. Ah, mas é a competição, a livre competição, não existe isso. Não existe. Assim, livre competição, Rodrigo. Livre competição, ela é uma faca de dois gumes. Por quê? Não existe. Não, assim, vamos lá. É uma faca de dois gumes. Por quê? Porque você tem a liberdade. Você tem a liberdade de fazer, né, um equipamento que, assim, você, assim, dentro do determinado limite de regra, mas, tipo assim, você pode, né, você pode fazer alguma coisa a mais, vamos dizer assim, dentro do regulamento. Mas o problema é quando, assim, equipes que têm uma estrutura melhor de poder desenvolver melhor o equipamento, né, se desenvolvem mais, as outras equipes não têm. Isso é um ponto. E isso que até que existe isso que é o que existe na Fórmula 1 a propósito. Ou seja, foi o que eu falei, é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que é bom porque permite que as equipes possam desenvolver coisas que vão ser usadas, e aí é um ponto importantíssimo. Esporte a motor, para início de conversa, a entidade que rege as categorias de carro no mundo se chama Federação Internacional do Automóvel. Não é do automobilismo, é do automóvel. É do automóvel. Em nome francês, é do automóvel. O que significa isso? Significa que não é só a questão das competições de carro. É a questão... Eu estou fugindo do assunto sem fugir. É a questão de coisas que a gente promove nas ruas, certo? Então, as categorias, essa competição, livre competição, permite que se desenvolvam coisas que possam ser aplicadas no seu carro. Nesse carrinho, no seu fusquinha que você dirige na tua rua. Fusquinha, mas enfim. O problema é que isso acaba gerando essa questão do domínio. Por isso que eu falei, é bom e ruim ao mesmo tempo. É uma faca de dois gumes. Mas eu comentei que esse negócio de livre competição não existe. Porque se já tem um regulamento no campeonato, já não existe a livre competição. Tem isso também. Mas o esporte motor tem que ter muito mais restrição. Por exemplo, eu era contra o fornecedor único de pneu. Uhum. Hoje eu sou muito a favor. Porque se você pegar 2006, que foi o último ano que teve Bridgestone e Michelin, a Bridgestone fazia o pneu para Ferrari, a Michelin fazia o pneu para Renault e as outras se lascam. Te vira aí, fica com o resto. Que é mais ou menos o que aconteceu em 98. A Goodyear fazendo o pneu para Ferrari, a Bridgestone fazendo o pneu para McLaren e o resto se vira. Exatamente. Então não dá. Tem que fazer alguma coisa a Dorna sob o risco de ter uma debandada. A Honda, ela tá no Superbike, acho que é meio contragosto. Porque ela nunca teve muito afim de estar no Superbike. Tá lá, já perdeu a Aprilia. Nesses últimos anos, perdeu a Aprilia. A Kawasaki tá olhando assim, tipo, a gente só fica porque as nossas motos de rua estão se dando bem com isso. Que se não tivesse, já tinha largado. Foi o que eu falei lá atrás. É você desenvolver tecnologias que são aplicadas às motos de rua. Até porque, Rodrigo, só uma coisa que cabe mencionar. A Superbike, as motos da Superbike, elas são mais próximas das motos de rua do que, por exemplo... Não é nem próxima de rua não, Eric. Elas são motos de rua. O regulamento do Superbike, ela tem que ser uma moto de produção. Não é um protótipo igual a MotoGP. É moto de produção. Então você encontra uma
uma Panigale. Panigale, você encontra lá na rua. Tranquilo? Ah, é caro, lógico que é caro, mas você encontra lá na rua. Ó, tem a S1000RR da BMW, tem a CBR 1000RR da Honda, a Kawasaki Ninja ZX10R e a YZR-F1. Não, YZF e R1, isso mesmo, tá certo. Sim. É R1 da Yamaha. Então, é mais ainda o desenvolvimento de peças para as motos de rua. Sim. Eu tô do lado do Toprak, tá? Tem que ter mudança. Simplesmente urgente. Pois é. Não, sim. Não, é óbvio que tem que ter mudança, Rodrigo. A gente tá assim. A gente acabou se estendendo aqui, mas é o que eu falei, Rodrigo. Foi o que eu falei. Livre competição tem suas vantagens, né? E tem suas desvantagens. Isso é óbvio. Domínios fazem mal? Sim, fazem mal, porque principalmente, Rodrigo, entendia o público. Porra, a gente fazia meme com a Honda, na época que o Mark Marques estava ganhando toda hora. Porra, a MotoGP é emocionante, ninguém sabe quem vai chegar em segundo. Fazia meme. É que tem muita gente que confunde, que deixar claro aqui, pessoal, estamos falando de domínios, principalmente esse domínio de montadora. Porque domínio de piloto sempre vai surgir um fora de série que vai dominar tudo. Por exemplo, essa do Marques, eu não diria que é um domínio da Honda. Eu diria mais que era o domínio do Marques, porque o Pedrosa não chegava nem perto dele. Como, por exemplo, os últimos anos da Mercedes, em desempenho, o Bottas não chegava nem perto do Hamilton. Se for até porque tinha um teve ano que estava em ritmo de piso prévio. E isso é evidente, Rodrigo. Isso era evidente que a Honda fazia a moto pro Marques, porque quando o Marques sofre um acidente em Jerez da Fronteira, lá em 2020, a Honda não faz nada aquele ano. Não, a partir dali começou o calvário da Honda. Honda não fez mais nada até hoje. A última corrida decente da Honda foi em 19, quando o Marques foi campeão e acabou. Foi. Ó. Exatamente. Pra vocês terem uma ideia, a Honda naquele ano, em 2020, eles fecham o campeonato em quinto, com 144 pontos. E que começou a despencar depois de tudo. E você falou de construir a moto pro Marques. É só ver. E a primeira Honda que aparece naquele ano, 2020, é do Nakagami, do Takaki Nakagami, que é da LCR, não é nem da principal. Era da equipe satélite. Paul Espargaró passou pela Honda e não pôde fazer nada. Jorge Lorenzo passou pela Honda e não fez nada. O Alex Marques fez um pouquinho, mas principalmente Paul Espargaró e o Jorge Lorenzo, que eram dois grandes pilotos, foram pra Honda e não fizeram nada. Abre o olho, Dorna. Só isso que eu tenho a falar. Deixa eu ver os comentários aqui. O Life F1. Conta a história da Life F1. Não vai ser hoje que a gente vai contar. Ela tá meio na lista pra gente falar um pouco, porque... Mano, peraí. Esse cara é fã da Life. Boa noite, Matheus Gosta. O cara é fã da Life F1. Mano, eu fico pensando, e eu que zoava não, ainda zoo, o digníssimo senhor Salvatore Chiappetta, porque ele torce pra Sampdoria, torce pra... Coisas aleatórias. Wednesday, torce pra Vancouver Whitecaps, torce pra Aldosivi na Argentina. Qual é o outro time que torce? Não lembro agora. Palmeiras. Além do Palmeiras, pois é. Tô brincando, pessoal. Todo time que não tem mundial. Então, cara, rapaz, vai procurar uma terapia, cara. Tu gosta de sofrer, cara. Eu vou falar uma coisa que Eric, eu vou te dizer que nos festivais de Goodwood... Você quer sofrer? Prende o dedo na porta. Aperta. Quer sofrer, torce pra mocidade. Enfim. Zoeiras à parte.
Zoeiras à parte, Rodrigo. Enfim, você fala que bem-vindo. Goodman. Cara, um dia a gente conta a história da Life. É. Primeiro a gente tem que estar meio de ressaca na sexta, porque você sabe que a Life é a única equipe da Fórmula 1 que nunca viu a cor do sábado. Pois é. A única. Ah, mas a Colônia, mas a André... Todas viram a cor... A Andrea Noda viu a cor do domingo. Graças a Aliás, Roberto Moreno, não existe nenhuma equipe na Fórmula 1 que nunca tenha corrido. Quer dizer, são duas. A Mastercard Lola, que tentou na Austrália, não conseguiu ir. No Brasil já tinha fechado. Aquela bizarrice, patrocinada pela Mastercard, né? Desde aquela época fazendo bosta. E a Life. A Life nunca correu uma corrida de Fórmula 1. São as duas únicas equipes que nunca correram uma corrida de Fórmula 1. Só que a Life nunca chegou nem a disputar a classificação. Exato, ela nunca viu a cor do sábado. O Então, fim de semana 14. da Life, ela se resumia das 8 às 9 da manhã de sexta. É. Que ano que foi? 90? 90. E Bruno Giacomelli ganhou uma bela grana com aquilo, viu? Enfim. Vamos pro próximo, Eric. Bora. Esse, a gente já vai começar o nosso personagem. Então eu já vou fazer aquela pausa pro corte. Eu posso pôr o GC, sabe por que eu posso pôr o GC? Porque depois eu crio uma máscara em volta da minha janelinha, da sua, ponho o fundo na edição e fica. Então eu posso pôr. Só pra constar, Rodrigo, são 14 DNPQs da Life naquele ano. Ele igualou ao Cláudio Langes na Colônia, que ficou... Não, na Colônia não. Na Eurobrum. 14 DNPQs também. Enfim. A equipe, né? Porque são dois do Gary Brabham, que é outro filho do Jack, e os outros do Giacomelli. Sim. Vamos pro próximo? Bora. Deixa a Life pra lá. Talvez, aliás, talvez não, seguramente. Ele é a voz mais conhecida do mundo da Fórmula 1. Uma carreira de 25 anos e que até hoje é idolatrada. Seja pela voz aguda, seja pelos momentos de humor, pelas frases completamente sem nexo que ele inventou e que viraram bordão e que são lembradas até os dias atuais. Murray Walker é um dos comunicadores mais importantes da história do esporte a motor. E é por isso que ele está aqui hoje no Personagem da História. Eles go, go, go! Não é para falar ainda. Tem vinheta. Eu queria botar... Não. Calma. A gente não pode pôr. Vamos para a vinheta. Os grandes nomes do esporte a motor no quadro Personagens da História. Murray Walker, Grammy Murray Walker, que é Sir, ele tem a excelentíssima Ordem do Império Britânico. Nasceu no dia 10 de outubro de 1923 em Hall Green, que é um distrito dentro de Birmingham, na Inglaterra. Ele começou a trabalhar cedo dentro da comunicação. Eu tô tentando procurar... Eu tenho que procurar o texto, vai ser legal pra caramba pra comentar. Ele passou por um monte de coisa. Deixa eu pegar direitinho pra não causar nenhum tipo de vexame pra vocês, pessoal. Eu vou até recomeçar essa parte, depois pra cortar é a coisa mais fácil do mundo. Grammy Murray Walker nasceu no dia 10 de outubro de 1923 em Hall Green, Birmingham, Inglaterra. A carreira dele começou... Aliás, primeiro dizer que o pai dele era motociclista e trabalhava para a Norton Company, que participou da Ilha de Man, participou de muitas corridas da Ilha de Man. O Murray era filho único, a família se mudou para Wolverhampton. Ele foi recrutado para as Forças Armadas na época da guerra. E, quer dizer, ou seja, a sua infância foi em escolas
ligadas ao militarismo, e aí ele acabou subindo até o posto de sargento-mor da companhia do corpo escolar na Highgate School, que foi evacuada na época da guerra, né? Então ele foi recrutado para as Forças Armadas, se candidatou a voluntário para tanques, mas ficou tendo que esperar até que uma vaga de treinamento ficasse disponível. Nesse tempo ele foi trabalhar na Dunlop, viu, Eric? A Dunlop oferecia 12 bolsas de estudo e ele foi para lá. Em 42, ele se reportou para a 30ª ala de treinamento primário em Bovington, na sede do Royal Armoured Corps, ou seja, foi toda essa... Até o fim da guerra ele estava ligado ao militarismo e à guerra de alguma forma. Aí ele foi trabalhar em publicidade para Dunlop e para Aspro. E ele foi... Depois da guerra ele também já tinha começado, ainda de forma amadora, a seguir os passos do pai dele. E começou a correr de motocicleta. Sabe quem que ele... A propósito, o pai dele, o Graham Walker, venceu a edição de 1931 da MTT na categoria Lightweight. Sim, e chegou. E nos fins de carreira dele, sabe quem que ele chegou a enfrentar? John Surtees. Aí ele não fez muito sucesso com moto, ganhou algumas provas dentro da Escócia, mas ele começou a trabalhar dentro da publicidade. Para Dunlop e para Aspro, foi recrutado pela McCann Erickson, trabalhou na conta da empresa que tinha um dos clientes a Esso, sim, a petrolífera. Sim. Passou pela Macios, pela agência de publicidade da Macios, que tinha como clientes a British Rail, que é a empresa de trens da Grã-Bretanha, a Vauxhall e a Mars. A Mars Incoming, sim, a fabricante do M&M, da Snickers, que um dos slogans mais famosos da marca, Eric, o Mars por dia ajuda você a trabalhar, descansar e se divertir. Ele negou que o slogan era só dele, que era só um administrador do projeto, mas sim, ele era o criador do slogan e, enfim. Aí ele começou, nessa época, ele já tinha começado um pouco a entrar na carreira de comentarista. Ele passou... O Vauxhall Ventora, do final dos anos 60, o nome oficial do carro foi criado por ele e é acreditado dentro da General Motors até hoje como o criador do nome, Vauxhall Ventora. Aí ele começou com a carreira dentro da comunicação social, dentro do jornalismo, Eric. Uhum. A primeira transmissão dele, não sei se você está acompanhando esse link junto comigo, mas a primeira transmissão que ele fez, ainda de forma amadora, foi numa corrida de subida de montanha no País de Gales, em 48. Já chamou a atenção da BBC lá. Aí, mais tarde, ele comentou algumas corridas junto com um comentarista de tênis, o Max Robertson, na época, fazendo sua primeira transmissão de rádio junto da BBC para o Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 49 de moto. Eles ficaram na Stowe e foram comentando a corrida ali. Aí passou comentários pela Ilha de Man, passou comentários... Começou a ser mais esporádico. Esporádico não, perdão. Começou a ser mais frequente ele comentar junto com a BBC, até que depois da morte do pai dele, em 62, ele se tornou o editor-chefe de motociclismo dentro da BBC. E aí o gosto por esporte ao motor dentro do jornalismo começou a surgir.
E ele começou a comentar algumas corridas de Fórmula 1 durante os anos 70. Aí, ele se tornou a voz oficial em 78, quando ele foi cobrir a temporada completa de Fórmula 1 no ano de 78, Eric. Ele cobriu... Isso porque... Ele cobriu 24 horas de Le Mans, ele cobriu motocross, ele cobriu BTCC, ele cobriu GP de Macau. Depois eu vou falar da associação dele com outras de montadoras de outros Emissoras. países. Depois a gente vem pra essa parte. Ah, ele também foi comentarista de Fórmula 3, Fórmula Ford, Fórmula Truck quando o campeonato britânico de truck. E Ele tava no canal 7 lá, né, comentando. eu a acabei de falar que a gente fala da associação dele para outros países depois. Ah, tá, ok. Larga o Ok, GP3 e presta atenção. Eu não tô no GP3, Rodrigo. Queria eu que o GP3 estivesse rodando nessa máquina. Pois é, eu também. Voltando. Essa entrada dele pra Fórmula 1 fez ele a principal voz. Ele se tornou extremamente popular. Tal qual como o Galvão Bueno aqui no Brasil, ele também sofreu muitas críticas por muitas besteiras que falava. Só que essas besteiras viraram folclore dele, Eric. O trilho no túnel. O trilho do deles. Agora a gente pode tentar relembrar algumas partes, que é basicamente o seguinte: ele entrou na BBC, desde então, ele foi até 96 com a BBC, enquanto a BBC era detentora de direitos na Fórmula 1. E cabe mencionar, Rodrigo, que mais pra frente, a partir de 1980, de Mônaco 1980, ele começou uma das parcerias mais longevas da história do jornalismo esportivo, que era ele com o James Hunt. O James Hunt comentarista, o Murray Walker narrador, né? Vale pontuar que os dois não se gostavam no início, tá? Não, né? Pois é, ainda tem isso. Eles não se gostavam. O Murray Walker odiava o estilo de vida do Hunt e o Hunt odiava a sobriedade do Murray Walker. De estilo de vida também. Só que os dois aprenderam um a gostar do outro. Tanto que quando o Hunt faleceu, em 93, ele era já muito amigo do Murray Walker. Aí depois do falecimento do Hunt, quem veio para ser comentarista foi o Jonathan Palmer, que também era amigo do Murray. E quando o Murray Walker muda para a ITV, que a ITV passou a ter os direitos de transmissão, e a primeira coisa que a ITV fez foi chamar o Murray Walker para ser o seu narrador. Óbvio. Sim. Quem assume o posto de comentarista é o Martin Brundle. O Martin Brundle segue até hoje com a Sky. Foram 25 anos de carreira. 20 com a BBC e mais esses 5, 97, 8, 9, 2000, 2001, que ele se torna comentarista da ITV. Adicionalmente à BBC, agora a gente entra na parte de outras emissoras, Eric. Do caso do Canal 7 lá do Canal 7 da Austrália. Ele foi na Austrália, ele teve o Canal 7 e a Ten Sports, que mudou o nome, ela virou Ten Play, que eu não sabia. Isso fez ele cobrir os 1000 km de Bathurst. Bathurst 97 e 98. Exatamente. Ele teve na TV de Hong Kong para cobrir o GP de Macau. GP de Macau. Ele trabalhou também, Eric, para empresas do Japão para cobrir a Fórmula Nippon na época, e ele participou de muita transmissão da Fórmula Nippon. Murray Walker
deixou um legado gigante que permaneceu intacto desde a sua aposentadoria, em eventos que ele ia. Ele se tornou o locutor oficial da premiação da Auto Sport. E todo ano ele era premiado. E a propósito, 2013, né? 2013, enquanto ele convalescia de uma quimioterapia que ele estava fazendo, porque ele teve um câncer no sistema linfático, felizmente pegou no começo, né? Enquanto ele estava nessa situação, ele participou, ele fez participações especiais no McLaren Touring de 50, né? O especial dos 50 anos da McLaren. Cara, eu achei genial uma frase, uma das pérolas dele. Tem duas pérolas dele nessa série. A primeira é quando ele fala do James Hunt, a história do James Hunt, que parece ele falando aqui, e começa a corrida em Mônaco, ou sei lá, qualquer coisa, eu não sei falar francês. Ele falando assim, ele fala isso, essa é a frase que ele fala. E segundo, tem uma cena que aparece os pilotos comendo já os combinados fazendo o grande finale. Fantástico! Essa é a coisa mais impressionante que eu já vi em 92 anos! O que é mais impressionante porque eu só tenho 89, na época de 89. Então, ele é campeão de frases. Cara, a melhor de todas é o comercial dele da Pizza Hut com o Damon Hill. Vamos chegar nessa parte ainda. Em outubro de 2005... Eu digo das pérolas, não tô falando da relação dele com o Damon. Tô ligado. Não, a gente vai chegar nessa parte. Eu quero pegar o final pra relembrar as pérolas. Porque eu tenho que passar uma biografia ainda, porque teve mais coisas ainda. Ele foi... Em 2005, ele foi anunciado que ia voltar pra BBC pra narrar o Grande Prêmio Masters. Aquele campeonato que prometia muito e não entregou nada. Mas enfim. O problema, Eric, é que ali ele já estava sofrendo de problemas nos ouvidos. E ele foi perdendo a audição nos dois ouvidos. Teve que fazer um tratamento para isso. Então, quer dizer, a volta a tempo integral, esquece. Mas ele fez muitas participações dentro das transmissões. Em 2006 e 2007, Eric, ele virou embaixador da equipe Honda. E ajudou também muito nessa parte de comunicação com a Honda. Ele foi comentarista do GP Masters e foi trabalhar na Network 10 em 2006 e 2007 para o campeonato de Supercars e no GP da Austrália. Murray Walker tem 2 livros principais. Ele tem uma biografia. A biografia dele, eu vou pegar o nome certinho da biografia. A biografia dele vai aparecer, inclusive, para quem tá vendo no corte. A primeira biografia dele. Acho legal quando a imagem não abre, só para me ferrar, mas tudo bem. Vai virar corte. Parabéns. A primeira biografia, a biografia dele, chamada Murray Walker, tem uma frase que foi muito clássica dele, que é Unless I'm very much mistaken. A menos que eu esteja enganado. A gente vai falar dessa... Muito enganado. Do porquê dessa frase. Depois, ele também ganhou um livro, que foi um tributo o tributo feito por Maurice Hamilton, que teve prefácio de Martin Brundle, com contribuições de Damon Hill, Nigel Mansell, Sir Jack Stewart e muito mais. Inclusive, o Lewis Hamilton também colabora nesse livro. E aí a frase destacada é o Incredible. 2 exemplos dentro desses livros, Eric, de muitas frases que marcaram ele toda essa carreira dele. Quer começar a lembrar algumas? Acho que o colossal Nigel Mansell, quando o motor dele, o pneu estoura em 86. Foi a primeira que Sim. Estourou. A narração dele em 89, perdão, do Senna e Prost,
Que o Senna viu, ele viu uma passagem e vai colocar aquele incredible! Teve o go. A largada, and it's go! Que infelizmente eu descobri que muita gente usou esses áudios e foram tirados do ar. Então eu prefiro não arriscar com os áudios, só pessoal, vocês procurem no YouTube. Infelizmente não posso pôr aqui. Outra clássica. Porque, a menos que eu esteja muito enganado, às vezes ele começava a dar uma opinião que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo. E uma dessas ele falou, a menos que eu esteja muito enganado. E eu estou mesmo. Uma outra muito bacana dele, eu não lembro que corrida que foi e sobre qual piloto que foi. Mas ele disse que piloto determinado, cujas chances dele eram nulas, agora reduzem para 0. Se é nula, já tava 0, né? Pois é. Tem outra clássica, que é do carro. Não, o carro dele é único, exceto pelo piloto que tá na frente dele, que tem um carro igual, que é da mesma equipe. Né, seu Murray Walker? Tem a gafe no GP da Alemanha de 2000, quando ele acha que é o Rubinho que bateu no Fisichella. E aí quando a câmera mostra que é o Schumacher, ele... é o Schumacher! Sendo que o Rubinho largou 15 posições atrás do Schumacher, mas tudo bem. E aí no final depois vem uma narração magistral dele com a vitória do Barrichello. E quando o mecânico entrou na pista, que ele solta do nada um ding-dong, vamos ter uma corrida. E sim, teve uma corrida depois daquilo. Sim. Eric Von Draxler citou o comercial da Pizza Hut, que pega uma dessas frases sensacionais dele com o Damon Hill. A Pizza Hut é o... Aí vem a pasta! É pizza. E Hill chegou em segundo de novo! Exatamente. Meu Deus, ele está pensando contra... E falar em Damon Hill, que inclusive eu não posso deixar de mencionar isso. Quando o Murray Walker, né, parte em 2021, 13 de março de 2021, aos 97 anos de idade, às vésperas do Grande Prêmio do Bahrein daquele ano, às vésperas, assim, 2 semanas depois foi a corrida do Bahrein. A Williams, né, prestou uma homenagem a ele, que aparecia no halo, a seguinte frase: agora eu preciso parar, porque eu estou com um nó na garganta. Isso. Por que dessa frase? Não, pera, vamos voltar bem antes dessa frase. O Murray Walker era muito amigo do Graham Hill. Sim. Graham Hill, eu quase nunca acerto falar o nome dele. E ele começou a criar uma amizade com o Damon Hill. Eles eram muito amigos. Tipo o Galvão com o Senna. Sim. Era o Murray com o Hill. Sim. O que no início, no primeiro momento, soa meio bizarro por causa da diferença de idade entre os dois. Mas isso aí, a amizade não tem essa. Ué. Chega a temporada de 96, Eric Von Draxler. O Hill foi campeão. E ele tá anunciando, Damon Hill, cruza linha de chegada, vem. Ele venceu o GP do Japão? Sim, venceu o GP do Japão. Ele vence o Grande Prêmio do Japão, e não sei o quê, agora ele tá na campeão mundial, tal. E agora, vocês me desculpem, eu preciso parar porque deu um nó na garganta. Não, ele nem chega a falar muita coisa. Damon Hill, vence a corrida, é campeão do mundo, e agora eu preciso parar porque deu um nó na garganta. Aí fica um tempão, só o áudio, só a equipe, aquelas buzinas que era tradicional no Japão. E muito legal a Williams ter feito essa homenagem depois, em 21. Também é uma cena muito icônica do aerofólio colocado. Aerofólio? Na asa. A frase não tava na asa? Tava no halo. No halo. No halo. Verdade. Não é que eu pensei asa. Enfim, no ralo. Até hoje é reverenciado.
Até hoje as narrações dele são... Mesmo que muita gente tire sarro dos erros, das comédias, muita gente reverencia todo o talento do Murray Walker e todo o legado dele nas transmissões Galvão, esportivas. Cara. É tipo o Galvão. Tem horas que ele fala bosta, tem horas que ele fala bosta. Mas, porra, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa sem ele, sabe? Da mesma forma o Murray Walker. O Murray Walker, tipo, você não... Você não... Eu acho que, assim, o final dessa corrida do Japão, com ele falando, agora eu preciso parar porque deu um nó na garganta, cara... Você tá, sem zoeira, só de falar isso aqui, eu já fiquei arrepiado aqui agora. Só de falar, lembrar dessa história, eu fiquei arrepiado aqui agora, literalmente. E eu não vi a transmissão na época por motivos óbvios. Lógico. Né, do Murray Walker. É igual Cara, a da vitória do Rubinho em 2000 na sim. Alemanha. A narração dele no final é brilhante. É muito sensacional. E tinha que estar aqui. Tava demorando até demais para ele aparecer por aqui, mas é mais que merecido que ele esteja dentro do quadro do personagem da história. E logo logo a gente volta com mais, tá, pessoal? Então aguardem que em breve tem mais personagens da história pra gente contar. Antes de prosseguirmos, você que gostaria de fazer uma fezinha, você que gosta de fazer uma fezinha, anota esse número que eu vou passar aí pra você. Por que você me cortou, 1440 6224. Esse era o número dele de serviço nas Forças Armadas Britânicas. Beleza, obrigado por me cortar, tá? Esse número... Obrigado por... Eu vou ter que... Pausa aí que eu vou ter que fazer de novo o encerramento. Uhum. Murray Walker tava demorando já pra ele aparecer por aqui. E acabou vindo até tardiamente, mas não podia deixar de aparecer nesse quadro. Felizmente, desde que a gente criou Bandeirada, começou como pilotos da história, mas quem faz o esporte a motor é muito mais do que apenas pilotos. Então o Murray Walker, mais que merecido ele aparecer no quadro. E logo logo a gente volta com mais personagens da história, ou daqui a uma semana ou daqui a duas. Vai começar a alternar um pouco mais. Depende muito das datas também. Mas logo logo tem mais um personagem da história pra gente trazer aqui pra vocês. Agora sim, Eric Von Draxler. Tem as deixas, não tem como. Ah, tá. E se você quiser... E, novamente, e se você quiser fazer uma fezinha, você que gosta de fazer uma fezinha ali na esquina ali, anota esse número pra você jogar. 1440-6224. Esse era o número de serviço dele nas Forças Armadas Britânicas, quando ele serviu entre 42 e 46. Isso você não precisava repetir. Porque ele vai ficar na live, não tem como. Eu vou tirar no corte só. Ah, tá. Se fosse colocar. 24 ou 24? 1440-6224. É isso que eu tô perguntando. O 24, o número ou o número 20 e o número 4. É que você fala rápido, não, 24, parece também... Não. Então, é 14... Então, é isso que eu tô falando. Se você pensar... Sério, vai repetir tudo? 14, 62, 20, 24, 24. 62, tá, 24. Beleza, tá. Ah, tá. É 62, isso. 24. Não precisa repetir que é o 14 de novo, tá? E por favor, Eric, cuidado com o vocabulário, porque tava indo perfeito o quadro até você falar o que não devia. Não fala de novo isso. Nos quadros, Eric, vamos manter o PD13. Terminou o corte, fala o que quiser. A live de quarta é liberada. Você vê que eu nem ligo na live de quarta de coisa. Deixa quieto. Porque senão a gente vai ter que falar... Eu não queria falar mal do Galvão Bueno, mas enfim. Até porque, para visto, ele vai ser a tábua de salvação na Band, né? Pois é. Deixa eu mudar o GC agora. O Fala Bosta? Pois é, mas... não era... Enfim, vamos lá. Enfim, deixa eu só mudar o GC pra gente ir pro próximo. A gente tem que começar... Sabe o que eu vou começar a otimizar, Eric? A dica que eu passo... Dica não. Pra passar pra você quando tiver essas coisas. Do quadro, pra gente ser um pouco mais rápido. Tudo que é curiosidade, você vai anotando um bloco de notas. Terminou o corte, a gente fala todas as curiosidades. Não no caso do Murray Walker, que muita coisa é curiosidade. Mas, por exemplo, piloto. Que vai aquela carreira toda, aquela coisa toda.
Enquanto o Rodrigo tá digitando aqui o GC direitinho, só fala um negócio aqui. Apesar do Murray Walker gostar de carros, ele nunca pilotou um carro de corrida. Nunca ele pilotou um carro de corrida, nunca teve um teste positivo. Ele foi... E apesar disso, ele já foi licenciado para pilotar tanque, obviamente na época, nos seus tempos de Forças Armadas, do Exército, e tinha licença para dirigir, obviamente. Ele não chegou a andar alguns carros em Goodwood? Mas assim, ele nunca pilotou. Carro de corrida ele nunca pilotou, acho que só carro de rua. Tá. Carro de corrida mesmo ele nunca pilotou. Tipo, Reginaldo já pilotou carro de corrida, por exemplo, mas o Murray Walker não. Ele casou com a esposa Elizabeth em 1955, com que ele seguiu por toda a sua vida, né? Casou com ela e foi até o final. Mas não teve filhos e é isso. E eu tava tentando lembrar outra coisa do Murray Walker esses dias. Você falou da parceria longeva. Eu acho que dentro da Europa é a mais longeva que teve. Ele com o Hunt, né? Com o Hunt. 80, são 13 anos. 13 anos quase ininterruptos. Sim. E a nível mundial só perde pro Galvão e pro Reginaldo. Sim, pois é. Foi de 81 até 2019. Sim, porque em 2020, na pandemia, quem narra as corridas é o Kleber Machado. E o Luiz, né? Sim, o Luiz algumas, o Everaldo horroroso. O Reginaldo já não tá, o Reginaldo já nem tava mais na Globo. Não, em 20 ele tava. Ele sai 20? no meio de 20, ele não participa das transmissões, mas ele tava. Uhum. Aí no final de 2020 é que ele vai pra Band e faz a final da Stock Car. Uhum. E aí 21 a Band pega... Vamos pra próxima? Vamos pra próxima. Deixa eu ver se eu pego mais alguma curiosidade dele. Tem bastante coisa. A da do carro único é o Williams. Aquela Williams é única, exceto pro carro da frente que é idêntico. Era o Williams, né? Tá. E outra, não é frase isso, Eric. Não é frase, mas é ação. Na corrida do GP da Áustria de 87, que o Mansell dá topada na ponte, ele no meio da coletiva não foi lá na cabeça do Mansell ver como é que tava? Ainda bem que o Mansell levou numa boa. Aí o Mansell depois começava a tirar sarro da careca do Murray Walker, né? Aquela entrevista dele, ele e o Piquet, os dois lá, dentro do carro, o Mansell do lado, o Piquet do outro, isso, né? Porque vai estar em vídeo. Eu achava lindo o seguinte: ali o clima de amizade total, mas, tipo, por dentro a equipe toda rachada, né? Não, ainda não, em 86 não. 86 fica muito com o acidente. A cabeçada do... Foi 87. 86? 87. Então, ali já... Não, ali já era pé de guerra. Mas digo em 86. Quando o Piquet chega na equipe, tava tranquilo. É que quando o Frank Williams tem um acidente e o Patrick Head assume, ele começa a direcionar toda a atenção pro Mansell. Por isso que o Piquet ficou pistola, fez a equipe ser dividida em 87 e caiu fora. Não, eu tava tentando lembrar que ano que foi essa entrevista, que tá o Murray no carro e os dois sentados do lado fazendo graça com ele. Eu acho que foi 86. Se não me falha a memória, acho que foi 86. Vamos lá, vamos pro próximo tópico, né? Por favor. Vamos, assim que eu arrumar a voz. Enfim, no início, era só um trabalhador protestando contra o confisco do seu carrinho de frutas, que era o seu sustento. Virou um protesto, onde esse mesmo trabalhador tirou a própria vida, ateando fogo nele mesmo. Isso se tornou o símbolo
do início de uma das maiores revoltas populares que se tem notícia no planeta, que dura, em alguns casos esporádicos, até os dias atuais. Mas foi o suficiente para, pela primeira vez, um motivo popular causar o cancelamento de uma corrida de Fórmula 1. Nós vamos relembrar o cancelamento do GP do Bahrein, de 2011, agora, nos momentos clássicos. Momentos clássicos. As histórias inesquecíveis do esporte a motor. Tudo começou no... Deixa eu pegar o ano certo. Tudo começou em 2010, quando um trabalhador, um vendedor de frutas no interior da Tunísia, chamado Mohamed Bouazizi, de 26 anos, teve o seu carrinho de frutas confiscado pelas autoridades policiais e autoridades do governo, porque ele não tinha licença para trabalhar. Ele não conseguia trabalhar, ele tentou até ir na sede do governo para recuperar o pertence, não foi nem recebido por nenhum comédia lá. Político sempre tem que ser tratado como comédia. Estava sendo afetado há anos pelo desemprego, vivendo de ajuda dos outros. Ele simplesmente adquiriu um galão de combustível, jogou nele mesmo, riscou fósforo e jogou nele mesmo. Isso viralizou de uma forma nas redes sociais que se transformou no principal símbolo contra o desemprego, a corrupção na Tunísia. A Tunísia foi o principal país de cara. E aí o Zine al-Abidine Ben Ali, que governava o país há 23 anos, teve que sair e foi embora do país para nunca mais voltar. Acabou partindo dessa. Dentro do exílio em 2019, deve estar levando tridentada no fiofó até hoje. Da Tunísia foi espalhando para todos os outros países em volta. O principal acabou sendo no Egito, onde eles derrubaram o Hosni Mubarak. Muitos desses, o que aconteceu? Como acontece sempre no tradicional. Revoltas populares causam ira de quem está no topo da pirâmide, que usa das Forças Armadas para reprimir a população. Em muitos desses países, a tentativa dos militares de tomar o poder teve como consequência a organização e o poderio de grupos radicais, principalmente os grupos radicais islâmicos, como o ISIS e o Houthi. Muitas dessas ações continuam até hoje tendo problemas, inclusive de guerra civil. Em outros, teve um apaziguamento, ainda que não do jeito que a população queria, mas deu uma assentada, como por exemplo no Marrocos e na Arábia Saudita. E outros duram até hoje, como por exemplo a Síria, que esses dias conseguiu tirar o principal ditador, que era o Bashar al-Assad, acabou com o regime dele e até mudaram a bandeira. Sim. Só pra constar, Rodrigo, os países que isso só até a época da corrida, que já vamos chegar lá, mas vamos lá. Argélia, a Tunísia, Argélia, Omã, Iêmen, Jordânia, Egito, Síria, Marrocos, Iraque e Kuwait. Nesses países houveram protestos com relação, né, tiveram alguma relação ao primeiro fato da corrida. Mas soma-se mais países até então, Eric. Marrocos, Líbia também. Líbano, Então, vamos lá. Arábia Saudita, Líbia e Síria. Esses foram os mais... Sim, mas nessa até a época da corrida não tinha aparecido. Tinha, ainda. sim, até o dia da corrida. Começou tudo entre 2010 e... fim de 2010 e iniciozinho de 2011. Um deles, o Bahrein. Bahrein foi um dos países também que aconteceu,
Muita gente intitula o que aconteceu no Bahrein como apenas uma desordem civil. Não, teve uma bela de uma encrenca. Mas o rei Hamad fez muita concessão, por isso que no Bahrein não durou muito tempo. Ainda existem muitos protestos, mas eles são um pouco mais controlados e eu não estou aqui dizendo se isso é bom ou se é ruim. Mas o fato é que em 2011 os protestos estavam muito fortes, mais especificamente a partir do dia 14 de fevereiro de 2011, que até hoje é tido no Bahrein, Eric, é comemorado pela população como o Dia da Fúria. E eclodiu no Bahrein, vindo de toda essa primavera árabe que estava acontecendo no norte da África e no Oriente Médio. A equipe médica que tinha comparecido na sessão de treino da corrida da GP2, naquela GP2 Asia Series, lembra que tinha? Era um campeonato, pessoal, que acontecia, vamos dizer, nas férias da Fórmula 1 e da GP2 na época. A equipe médica não conseguiu chegar. Porque ela foi realocada para hospitais, por causa da confusão que já estava tendo, do protesto e da represália das forças de segurança. Acabou que o fim de semana foi todo cancelado. Até então, não, porque o foco é a Fórmula 1, era para começar no início de março, teve que ser adiada a corrida no primeiro momento. O teste que estava agendado para o Bahrein no dia 3 a 6 de março daquele ano foi adiado e depois transferido para Barcelona. A corrida ia ser em abril. A FIA colocou meio que uma data limite em maio para tentar resolver a situação. Só que tudo começou a naufragar quando o próprio vice-presidente do Centro de Direitos Humanos do Bahrein, o Nabil Rajad, deu uma declaração e disse que ia ser muito difícil na situação que estava o país e na situação que os governantes estavam encarando aquilo tudo, ia ser muito difícil pôr fim aos protestos de forma rápida. E piorou quando começou a pipocar que o príncipe tanto o príncipe que mandava no país, quanto o presidente executivo do circuito do Bahrein, que era o outro príncipe, o príncipe Salman bin Hamad Al Khalifa, que também era o príncipe herdeiro do Bahrein, não era quem mandava naquela ocasião. Ele começou a mandar, nesse interim todo ele começou a mandar. Começou a pipocar, e aí você já viu que quando surge a notícia para desmentir é uma coisa muito complicada, né, Eric? Mas começou a pipocar que ele só queria acertar um acordo com a população para realizar a corrida. Então começou muita gente a soltar. Então depois a corrida vai ser tudo piorado de novo. Não vamos deixar. Seguraram até o fim. O que aconteceu? Porque eles começaram a tentar adiar a corrida. A vida retornou ao Bahrein. Né, os próprios organizadores da corrida, não, tá tudo ok a corrida. Não estava. Aquela velha tentativa de acobertar os problemas só pra não perder dinheiro, né? Chegou no dia 2 de maio, perto da data que tinha sido adiada, o Bernie Ecclestone estendeu o prazo. Vai até 3 de junho. Sim. Que era o limite que ele queria pôr. O que aconteceu? Dia 3 de junho, a situação não estava nada arrumada no Bahrein. Uma reunião do Conselho do Esporte a Motor Mundial, os membros da FIA botaram uma votação para colocar a corrida para o dia 30 de outubro. E aí era a data do Grande Prêmio da Índia. Isso, e aí o Grande Prêmio da Índia foi realocado de princípio para 11 de dezembro. O Ross Brown achou que aquilo era inaceitável terminar o campeonato em dezembro. Imagina se ele visse hoje, né? Pois é. Os grupos de interesse de direitos humanos começaram a criticar muito a FIA. Porque, vão querer fazer a corrida do jeito que tá.
Aí quem levantou a voz finalmente, com muito atraso, porque esses pilotos são muito moloides, mas quem levantou foi o Mark Webber, que estava levando preocupação sobre como estavam lá as condições no país, de como estavam os problemas, e que esperava que os pilotos e as equipes tivessem tido uma posição um pouco mais firme sobre esse caso. Aí começou os outros pilotos todos a pipocar que do jeito que tá não vai correr, não vai porque é um absurdo, porque isso, porque aquilo, não dava para ter garantia de corrida, dentro que o pessoal estava preparando muita coisa de protestos e provavelmente até coisas piores de repente pro dia da corrida. Começou a petição, Eric. 300 mil assinaturas para boicotar a corrida. E o Jean Todt, não, porque tá tudo sossegado. O Jean Todt começou a perder a paciência também. Nós vamos acompanhar a situação no Bahrein mais a fundo. E se tiverem vacilando, vai cancelar. O Bernie Ecclestone pediu uma segunda votação. O GP da Índia foi garantido em outubro, porque já estava chegando muito apertado, tinha que garantir a corrida na Índia. E o GP do Bahrein foi botado lá para dezembro. E aí precisava precisava de uma concordância unânime das equipes para a corrida ir lá para o final. Só que a FOTA, né, a Associação das Equipes de Corridas, não quis o reagendamento da corrida, estava disposta a mudar a corrida para dezembro, só que isso a gente está em junho ainda discutindo, tá, pessoal? Dia 8 de junho, o Bernie Ecclestone deu uma declaração de que achava que a corrida não ia acontecer, porque a FIA havia ignorado o artigo 66 do Código Esportivo, que afirmava que nenhuma alteração podia ser feita aos arranjos para um campeonato após as inscrições abertas sem o acordo de todos os competidores. E tinha muita gente que era contra, até pela situação no país. Sim. Oficialmente, dia 9 de junho, FIA e os organizadores do GP do Bahrein anunciaram oficialmente que a corrida estava cancelada, e foi um lapso de um momento onde a FIA pensou um pouco, mesmo que forçadamente, na situação do país, na situação das pessoas, e que acabou sendo... como é que eu vou dizer a palavra, Eric? Sendo solidária a tudo que estava acontecendo no país. Foi um ledo engano. No ano seguinte, o país ainda enfrentava problemas e a corrida aconteceu, inclusive com o Galvão Bueno não indo para o Bahrein. Ele ia para todas as corridas, ele não foi para o Bahrein, e uma equipe de segurança foi contratada para Mariana Becker e para o Jaime Brito. E os protestos foram inúmeros em 2012. Pichações, faixas, ameaças, aquela coisa toda. Porque, de novo, era a FIA voltando ao seu modus operandi de ignorar questões planetárias unicamente para fazer suas corridinhas. Mas aquele campeonato, aquele cancelamento de 2011, o Eric, até hoje, ele tem essa marca de ser uma voz, inclusive dos próprios pilotos, que começaram a bater o pé e falar: não vamos, primeiro porque não tem segurança, e segundo, a condição do país não permite a gente chegar lá e correr como se nada tivesse acontecido. Quem dera que até hoje fosse assim, né, Eric? Quem dera que antes fosse assim, né, Rodrigo? Porque se for parar pra ver também, foi o que eu mencionei lá na segunda-feira. A Fórmula 1 correu no auge de um apartheid na África do Sul. O apartheid comendo solto e a Fórmula 1 lá, linda, leve e solta, né?
Eu não lembro se os trabalhadores das pistas se tinha alguma questão de. Enfim, eu não quero chegar, não quero me estender muito nesse ponto. Se havia nessa época, tipo assim, os tipos de trabalhadores nos eventos da África do Sul, se tinha essa questão da divisão racial que existia lá, mas enfim. Você teve a Fórmula 1 correndo no auge de duas ditaduras militares na América do Sul, uma da Argentina e do Brasil. E se você falar que não teve ditadura militar no Brasil, você sai do meu canal. E, Rodrigo, tem mais um ponto também. A Fórmula 1 correndo no auge assim de. Cara, eu acho que foi abominável o lance. Assim, fugindo do assunto sem fugir. O GP de San Marino de 94, em que dois pilotos morreram. Morreram na pista, claramente morreram na pista. Só que, não pode falar que morreu na pista, porque senão vou ter que cancelar o evento, vai ter que fechar a pista, não sei o que, sei que, mimi, blá. Então, gente, quer dizer, esse cancelamento do Grande Prêmio do Bahrein de 2011 foi tipo uma luzinha no fim do túnel. Pô, será que eles tomaram vergonha na cara? Só que a luz no fim do túnel era o trem vindo na cima da gente. Sim. No ano seguinte, mesma coisa. Sim, cancelaram o GP da Rússia. Também por questões. Ali foi, sei lá, também, cara, mas. A questão do GP da Rússia eu prefiro não comentar porque vai doer em muita gente. Mas deixa quieto. Esse é o Momentos Clássicos dessa semana, falando desse momento único, que até hoje tem que ser lembrado, quando a FIA teve vergonha na cara, e principalmente os pilotos, vergonha na cara, que é o que a gente cobra tanto. Fiquem ligados que logo mais a gente traz mais um Momentos Clássicos aqui pra gente comentar. Pronto, agora eu posso tirar o GC, agora a gente pode falar um pouco mais. Mais um... Eu não vou... Streambu no teu rabo. Comentário aqui. Enfim. Eric. Vamos ver se essa guerrinha da FIA com a GPDA resulta em melhoras nesse ponto, né? Porque... Assim, a gente viu isso... Quer dizer, a gente não viu porque a gente não existia nessa época. Mas a gente sabe dessa história em 82, que foi tipo assim, o auge de uma treta que gerou uma greve de pilotos e tal, um pessoal que era afiliado a GPDA, afiliado à FOCA, enfim, tinha aquela treta FISA com a FOCA, aquela treta... Assim, vamos ver, né? Vamos ver principalmente, Rodrigo, porque assim, a gente sempre fala isso, eu sempre falo isso aqui também, sobre ser muito fácil a gente julgar, a gente fazer o julgamento quando a gente nunca sentou o rabo no carro de Fórmula 1. Quem tá lá correndo risco são os pilotos. Quem tem que exigir os negócios são os pilotos. Quem tem que questionar, quem tem que fazer isso são os pilotos. Então, assim, a GPDA é uma entidade que precisa ter força e precisa ter voz. Precisa ter voz, porque qualquer coisa que acontece na Fórmula 1, qualquer mudança que eles fazem, quem tá na linha de frente são os pilotos. Quem tá ali sentado no carro a 300 por hora, tomando carga, tomando 3, 4, 5 G de carga na cabeça, vestindo uma roupa pesada, agora não é tão pesada, mas tipo assim, vestindo uma roupa quente pra burro, pegando temperaturas absurdas que parece o verão do Rio de Janeiro, são os pilotos, eles que tem que estar ali pra... Aliás, eles Eric, têm que ser ouvidos. Pra gente terminar, vou até botar o GC de encerramento. De tchau. Uhum. O Dan Tickton não foi punido por ter falado palavrão no rádio. A FIA não deu a punição pra ele. Parece uma notícia
Qual que é? Mas vai começar a avançar. Uhum. O piloto de rally tomou a punição, provavelmente que foi na entrevista. Ao vivo não teve como botar o pi. É, Como no rádio pôde pôr o pi, não deu nada. não deu em nada por enquanto. Ah, foi comunicação entre a equipe, mais restrita, aquela coisa toda. Mas, para bom entendedor, um pingo é letra. É um início de dada para trás que o Bessolaem está começando a fazer nessa regra estúpida de punir severamente os pilotos por causa de palavrão. Eles vão abrir uma exceção aqui, vão abrir outra exceção ali e vão parar com essa pataquada. Ah, gente. Até porque, né, Rodrigo, é uma informação muito desnecessária. Eu não sei se eu ia levar jeito para usar as 3 conchas, né? Então é melhor a gente voltar pro que era antes, por favor. Verdade. Vambora, Eric. Nossa, que referência cretina que eu soltei de novo, mas Eu deixa sei. quieto. É que quem já te conhece, Eric, já nem liga mais para certas piadas tuas. Para essas piadas do Matheus Weiss. Obrigado. Eric Von Draxler, o Mohawk do Bandeirada. Sempre querido, mas são as frases que é clássica. Questionável. Deixa. Enfim, Eric, eu sexta-feira vou estar aqui. Se você puder estar na sexta, também. Vamos ver como é que vai ser. É porque assim, sexta-feira eu achei que não estaria porque sexta eu já não trabalho, entendeu? Já liberaram o ponto facultativo no negócio. Eu já pensei que não fosse ter live, né? Eu achei que não fosse. Não, vai ter, então tá bom. Então sexta-feira a gente tá aqui. Então sexta-feira estamos aí. Pessoas, um grande abraço para todos vocês. Mais uma vez, muito legal esse papo em dia de quarta-feira. Na sexta a gente está de volta, trazendo os preparativos para 3 inícios de campeonato. Ou seja, tem muito mais para a gente conversar. Agora o ano começa a começar, principalmente para a gente, né? Um monte de categoria importante, tudo ao mesmo tempo. Mas a gente está aqui para poder comentar tudo isso na sexta-feira. Então, um grande abraço a todos. Cuidem-se, bebam água, cuidado com o calor. E até sexta-feira, pessoal. Tchau.